estudo da mulher. Atos 2. A descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquele som, ajuntou-se a multidão e ficou confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Pasmos e admirados, diziam todos uns aos outros: como isto é possível? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um em nossa própria língua materna? Partos e medos, elamitas e os mais que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfília, Egito e em partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Cretenses e árabes, ouvimos todos em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, zombando, diziam: estão embriagados. O discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus e todos os habitantes de Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Também derramarei do meu espírito sobre meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Acontecerá que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens e israelitas, escutai estas palavras. A Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, os quais Deus realizou entre vós por meio dele, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho a presciência de Deus, tomando-o vós, o sacrificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque acerca dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e minha língua exultou, e ainda minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás minha alma no Hades, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com tua face me encherás de júbilo. Irmãos,
seja-me lícito vos dizer livremente que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e entre nós está até o dia de hoje sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido sob juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre seu trono, prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, dizendo que sua alma não foi deixada no Hades, nem sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor a meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que ponha teus inimigos por estrado de teus pés. Saiba, pois, com toda a certeza, a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. As primeiras conversões. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro respondeu-lhes: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De maneira que foram batizados o que de bom grado receberam sua palavra. E naquele dia foram acrescentadas à igreja quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram vistos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e repartindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E, a cada dia, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos.